Olá pessoal, bom encontrar vocês de novo aqui para nós concluirmos o nosso módulo de Biologia Reprodutiva. Nós teremos a parte 3 e eu prometo novamente que essa aula vai ser um pouquinho menor inclusive do que a outra. Mas eu espero que vocês estejam gostando, pois nós temos aí uma série de informações que estão sendo passadas para vocês e que nós vamos precisar muito durante as discussões das aulas seguintes, quando nós formos falar da reprodução da tilápia, do tambaqui, do panga, do camarão. Então nós estamos fazendo uma base de conhecimento para vocês, para que a gente consiga melhor compreender os processos reprodutivos como nós formos na prática, ok? Então, vamos continuar com os nossos exemplos das táticas reprodutivas, só que falando agora dos graus de desenvolvimento ovariano, certo? Então, as células do ovário, dos ovários dos peixes, elas vão passar de uma fase que nós chamamos de pré-vitelogênica para uma fase vitelogênica. E essa mudança ela é desencadeada por um processo chamado cascata hormonal. Então, a partir dos estímulos ambientais que nós vimos, aqueles fatores iniciais, o animal vai começar a direcionar energia para o seu ovário e as células vão começar a produzir esse vitelo. Vitelo, palavra interessante. O que é o vitelo? O vitelo nada mais é do que as reservas nutricionais do embrião quando ele vai estar no seu processo de formação, ok? Então nós temos aí o desenvolvimento ovariano, ele pode ser subdividido em estádios ou estágios de maturação. E esses estágios serão, primeiro, o que nós chamamos de virgem ou imaturo. Tá? Quais são as características desse estádio? Os ovários são muito pequenos, ocupando de 1/3, mais ou menos, da cavidade celomática. E aí eu já trago essa palavra, cavidade celomática. Como nós estamos nos tornando técnicos, é interessante que a gente saiba o nosso linguajar técnico. O que é uma cavidade celomática? Nada mais é do que aquela cavidade nos peixes onde vão estar guardados todos os seus órgãos digestórios, reprodutivos. Então é aquela cavidade onde você vai encontrar estômago, fígado, coração, baço e ovário ou testículo, ok? Esses ovários nessa fase imatura serão filamentosos e translúcidos, transparentes realmente, sem sinal de vascularização e não são observados ovócitos a olho nu. Muitas vezes um ovário de tilápia a olho nu ele pode ser confundido inclusive com o testículo por conta de ser tão fino e translúcido. Em seguida, nós temos o estádio B em maturação. Os ovários já são maiores, eles vão ocupar de 1/3 a 2/3 da cavidade celomática. Existe uma intensa vascularização. A olho nu, observam-se ovócitos já opacos, pequenos e médios. Essa fase, esse estádio, na verdade, ele pode ser subdividido em B1 e B2, mas não vale a pena a gente entrar em tamanha especificação. O que vale a pena comentar aqui é o lance da vascularização. Por que o ovário nessa fase é tão vascularizado? Pense aí um pouquinho. Deu tempo. Veja só. A vascularização é devido à necessidade das células da obtenção de energia. Os nutrientes os nutrientes às células da produção de vitelo são obtidos a partir da corrente sanguínea. Então, aquele órgão, naquele momento, o ovário, precisa de uma intensa vascularização para fornecimento de oxigênio e nutrientes e as células produzirem grande quantidade de ovócitos. Em seguida, nós temos o estádio C, maduro, ou seja, os ovários apresentam-se túrgidos, inchados, bem volumosos. Vão ocupar de 2/3 a praticamente toda a cavidade celomática. Nós vamos ter visivelmente grande número de ovócitos grandes, opacos, tá? Nós vamos ter também, inclusive, ovócitos que vão estar ocupando o oviduto da fêmea, certo? Inicialmente, a vascularização ela já começa a se reduzir até se tornar praticamente perceptível. Então, nós temos aqui uma tilápia vermelha, onde nós conseguimos ver vários ovócitos, essas bolinhas amarelas, tá? Ainda se percebe uma boa vascularização desse ovário. Esse outro aqui você já percebe que a vascularização já é bem mais discreta. E essa saída aqui já é o oviduto. Então percebam
que nós temos ovócitos praticamente até a papila urogenital. Por isso, pessoal, que quando nós vamos fazer uma avaliação de uma fêmea de tilápia para observar a papila genital, muitas vezes para levá-la para a reprodução, ao se fazer uma leve compressão no ventre do animal, ela já espelha alguns ovócitos. Esse animal certamente já está pronto para reproduzir e vai produzir uma grande quantidade aí de descendentes. Eu não quero dar um spoiler na minha própria aula não, mas eu acho que nós vamos ter um vídeo, inclusive, vendo a liberação desses ovócitos. Aguardem. Em seguida, pessoal, nós temos o estádio D, esvaziado ou em repouso. Os ovários eles vão se apresentar flácidos, com membranas bem distendidas, de tamanho relativamente grande, mas não muito volumoso. Eles vão ocupar menos da cavidade celomática. A gente pode observar em alguns momentos alguns ovócitos remanescentes já em estágio de reabsorção. É exatamente o que você ouviu, reabsorção. O animal ele gastou muita energia para produzir os ovócitos, e na natureza não há desperdício de energia. Então, no momento que o animal não vai se utilizar daquele ovócito, ele reabsorve, porque é energia pura, para posteriormente voltar a produzir os ovócitos. Tá? Uma grande característica dessa fase são as zonas hemorrágicas. Imagine aí que você tem um ovário e ele se distendeu bastante, está cheio de ovócitos. Então, como ele se distendeu bastante, ele estava bastante vascularizado, quando ele vai ser esvaziado, muitas vezes alguns vasos sanguíneos são rompidos por conta de tamanha distensão, causando essas zonas hemorrágicas. Tá? E nós temos, por último, o estágio E, chamado repouso. Os ovários vão se apresentar de tamanho mais reduzido, ocupam de 1/3 da cavidade celomática, sendo claramente maiores que o estágio inicial imaturo. Imagine aí que você tem uma bexiga, tá? Novinha, aquelas de aniversário, e aí antes de encher, você inclusive dá uma esticadinha, acerta ali no seu irmão, só para intimar com o menino, né? E encheu a bexiga. Quando ela seca, ela vai ficar quase do tamanho inicial, mas por conta de já ter distendido pelo menos uma vez, ela nunca mais retorna ao seu tamanho inicial. É a mesma coisa no nosso ovário. Depois que ele sai do estágio virgem, ele vai dilatar, mas ele nunca mais vai retornar ao estado inicial. Nesse estágio de repouso, nós vamos ver que o ovário ele é translúcido, com a fraca vascularização, e não são vistos ovócitos a olho nu. Então, em resumo, pessoal, o que é que nós temos? Nós temos inicialmente o estado virgem, maturação, passa para o maduro, rolou aqui nesse intervalo a desova, ele está esvaziado entre estado de repouso, para só então depois retornar à maturação. Uma vez que ele saiu do virgem, nunca mais retorna a esse estado. Vale a pena salientar que essa escala ela é muito aplicada aos animais ditos de desova total. Tá? Nos animais de desova múltipla ou parcelada, os ovários eles podem apresentar estádios intermediários a, por exemplo, maturação imaduro, maduro esvaziado, por conta dessa característica aí do desenvolvimento ovariano nos animais de desova parcelada ou de desova múltipla. Continuando com as táticas reprodutivas, nós vamos falar agora sobre a fecundidade relacionada ao tamanho dos indivíduos e a sua condição, ou em outros termos, as condições ambientais. Eles vão apresentar variações inter e intra-específicas e temporais. Como assim, professor? Vamos lá. Vamos pegar populações de tambaquis com o mesmo tamanho, que vão apresentar prolificidade diferente conforme a disponibilidade de alimento durante todo o ano. Então, se nós pegarmos um exemplo de tambaqui de mesma idade e mesmo tamanho e ofertarmos 100% do alimento necessário a esse animal, ele vai chegar a produzir 1 milhão de óvulos. O mesmo animal, o irmão dele, o irmão pobre, né? Coitado, pandemia, deixou ele na situação difícil, e aí o que é que acontece? Ele só recebeu 50% do alimento necessário. Ele vai produzir 500 mil ovos? Muitas vezes não. Ele produz até um pouco menos, 300 mil ovos. Então nós temos aí uma não linearidade na produção de ovócitos. Então a condição alimentar do animal vai definir a sua prolificidade.
Se a prolificidade ela é diferente dentro da mesma espécie, inclusive em espécies diferentes. Imagine aí se você pegar um tambaqui e um pacu. São animais de mesmo gênero e são muito próximos na escala evolutiva. Então, o pacu para um animal de mesma idade do tambaqui vai apresentar prolificidade diferente. Inclusive, nós vamos ver isso numa aula mais na frente, quando nós vamos falar de desova dos reofílicos. E o professor Manuel também, estou sabendo, na disciplina dele, ele citou algumas fórmulas, inclusive, para se determinar a prolificidade de alguns peixes. E ele utilizou justamente o exemplo do tambaqui e do pacu. Nós temos ainda como táticas reprodutivas o tempo de incubação e o período de eclosão característicos de cada espécie, associado a ocorrências de condições ambientais favoráveis ao desenvolvimento das larvas, e os fatores principais que vão atuar é a temperatura e a disponibilidade de alimento. E aí eu trago para vocês o exemplo, por exemplo, da temperatura, onde o tempo de incubação oral dos ovos pela tilápia vai ser bem variado dependendo da temperatura da água. Então, quando nós temos a água um pouco mais fria, digamos em torno de 21, 22 graus Celsius, a tilápia pode levar até 8 dias fazendo a incubação oral. Se você tem uma temperatura mais elevada, 25, 26 graus Celsius, esse tempo de incubação pode ser reduzido para 3 dias. Então percebo que só com a modificação da temperatura da água, nós conseguimos adiantar em 5 dias o tempo de incubação oral. Isso aí vai mostrar uma importância muito grande mais na frente, quando nós formos falar da reprodução da tilápia, porque nós vamos conseguir, com esse fator temperatura, adiantar vários ciclos reprodutivos da tilápia. Mas nós não vamos entrar nesse detalhe agora, vamos aguardar a nossa aula sobre tilápia. Um segundo exemplo que eu trago para vocês é em relação às condições ambientais. Então, nós temos a questão da eclosão de ovos de traíra que podem ficar dormentes na lama até que se tenha chuvas e, novamente, o ovo volte a se desenvolver e ele vai eclodir. É o que o pessoal chama muito de biogênese em lagos. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade na região de vocês perceber alguns lagos, açudes que secam por completo no período de seca. Aqui no Nordeste é muito comum isso. Você tem um barreiro, um açude, que na época da seca ele fica totalmente seco. E aí, com a chegada das chuvas e sem a presença de nenhum rio, pouco tempo depois nós começamos a ver a presença de alguns peixes lá dentro. É mesmo, professor? E de onde veio esse peixe? Ah, veio da chuva, né? O pessoal fala do interior que é o peixe da chuva, mas na verdade não é o peixe da chuva. O que é que aconteceu? A traíra, ela, numa situação já próximo do açude esvaziar, ela desovou e colocou seus ovos ali na lama. O ovo, ele na situação adversa, de qualidade de água, ele percebe aquela situação e o que é que acontece? Ele desenvolve um córeo um pouco mais resistente, a casca do ovo, assim dizendo, e o metabolismo do embrião ele é diminuído até um estágio chamado de latência. Nós dizemos que o embrião está só vivo, e aí ele se enterra, ele está enterrado ali na lama. Passou algum tempo, dias, semanas, muitas vezes, só com aquela mínima umidade do solo. E aí, quando retornam as chuvas, existe uma relação com esse córeo do ovo, com a casca do ovo, começa a ocorrer uma hidratação e o embrião volta a ter seu desenvolvimento até ocorrer a eclosão. Nós vemos isso muito mesmo marcante, principalmente quem? Nesse peixinho aqui, na traíra. Mas se eu puder também dar mais um exemplo de ambiente favorável, a gente cita a artêmia. Artêmia, aquele microcrustáceo muito utilizado na alimentação aí de larvas e pós-larvas. O que acontece? Em situação favorável, ou seja, uma água com salinidade em torno aí de 35, 36 partes por mil, ocorre a reprodução da artêmia e ela vai produzir alguns ovos. Esses ovos, quando liberados, rapidamente vão eclodir em náuplios de artêmia. Mas em situações adversas, como nas salinas, esse ovo, em vez de partir para uma eclosão, por conta de uma salinidade extremamente alta, esse ovo ele vai para o processo de encistamento. Então ele vai se encistar,
o ovo ele vai desidratar e ele vai ficar em suspensão na água. Esse ovo é muito interessante porque quem trabalha com aquicultura muitas vezes utiliza o náuplo de Artemia para alimentação de alguns peixes. Então, esse ovo ele é coletado no ambiente natural, ele é lavado, ele é secado e ele é enlatado, envasado. Então eu posso comprar uma latinha de náuplo de Artemia e deixar na minha prateleira aí por talvez 2 anos. E aí pego essa mesma latinha, coloco o seu conteúdo, uma colherinha ou 2, num copo com água do mar, com aeração, e com 24 horas nós vamos ver o náuplo eclodindo. Então veja só, aquele cisto ele estava na minha prateleira seco há 2 anos. E uma vez que foi fornecido um ambiente favorável, rapidamente ele eclodiu. Isso é fantástico, pessoal. Chegamos agora, pessoal, à última parte da disciplina, na verdade do módulo, né? Chamado Mecanismos Reprodutivos, particularmente uma das partes que eu mais gosto, tá? Então nós vamos observar que nos teleósteos eles apresentam todos os mecanismos de reprodução sexuada, tais como, vamos lá. Primeiro, nós vamos ver que os animais são gonocóricos ou bissexuados. O que é isso, professor? Isso quer dizer que os indivíduos ou são machos ou são fêmeas, tá? Então, dentro desse mecanismo reprodutivo, nós vamos ver que os animais podem ser classificados com relação à fecundação e o desenvolvimento do embrião. Inicialmente, nós temos animais ditos ovulíparos. Quem são os ovulíparos? São animais que eliminam os gametas na massa da água com fecundação e desenvolvimento externo. Nós já vimos alguns exemplos desses animais, não é não? Sardinha, o próprio peixe voador, que nós vimos lá no filminho. Uma outra classificação em relação aos ovíparos. Quem são os ovíparos? Nós temos fecundação interna e desenvolvimento externo. Tem um animal que ele é clássico como ovíparo. Quem será? A galinha. É a nossa galinha, não é isso não? Ocorre a cópula, a fecundação interna, o animal bota o ovo e o desenvolvimento do embrião é todo externo. Depois nós vamos ter os animais ditos ovovivíparos. O que é que acontece? A fecundação e o desenvolvimento são internos à fêmea, sendo o ovo já liberado com o embrião totalmente desenvolvido, ainda dentro da casca. Então o animal ele vai botar o ovo. Esse ovo, muitas vezes, ele vai se desenvolver no oviduto da fêmea. E por último, nós temos os animais ditos vivíparos. Existe a fecundação e o desenvolvimento também interno, com diferentes relações de dependência trófica entre o embrião e o corpo da mãe. Quando ela dá à luz, ela já dá à luz após larva, um animal totalmente formado, ou seja, não existe deposição de um ovo. E aqui nós temos alguns exemplos de cada um desses grupos. Ovulíparo, a nossa sardinha, como nós já citamos. Ovíparo, eu dei como exemplo a galinha, mas dentro dos nossos peixes, um animal bem conhecido é o tubarão-lixa. Ele é ovíparo. Você já viu um ovo de tubarão? Pesquise aí depois. Nós temos formas e cores diversas de ovos de tubarão. Belíssimos. Como animal ovovivíparo, nós temos aqui os sebastes marinos. E por último, como animal vivíparo, nós temos o Poecilla reticulada, né? É o nosso peixinho guppy, ele é vivíparo. Poderia ter posto um molinésia, mas eu já usei ele, então fica aí mais uma dica aí desse peixe de aquariofilia, sendo vivíparo. Nós observamos aqui algumas lindas imagens de ovos, inclusive aqui o momento da eclosão desse ovo, aquele córeo que nós comentamos, é a casca do ovo, né? Uma larva ainda em processo de desenvolvimento. A gente percebe aqui o saco vitelínico, tá? Oriundo daquele vitelo do ovo que nós comentamos. Uma larvinha ainda com a boca. Perceba a diferença dessa larva para essa daqui. Aqui o animal já está com a boca aberta, o trato gastrointestinal ainda está terminando seu desenvolvimento. E esse aqui nem a boca abriu ainda, ok? E aí eu trago para vocês um grande resumo. É de externo e de interno. Então, como é que a gente faz uma técnica mnemônica aí? Ovulíparo, fecundação externa, desenvolvimento externo. É tudo na massa da água. Ovíparo, fecundação é interna, mas o desenvolvimento é externo. Existe o ovo. Ovovivíparo, a fecundação é interna e ele difere do ovíparo porque o desenvolvimento também é interno, tendo a liberação do ovo.
E o vivíparo, nós não temos a presença do ovo. Tanto a fecundação quanto o desenvolvimento será totalmente interno à mãe. Ainda com relação aos mecanismos reprodutivos, nós vimos que os animais podem ser gonocóricos, ou seja, bissexuados, ou é macho ou é fêmea, mas nós temos essa classificação que é extremamente interessante. São os ditos hermafroditas. São indivíduos que possuem gônadas que atuam como ovário ou testículo. E eles podem ser de dois tipos. Primeiro, hermafroditas simultâneos. O que é isso? O animal ele vai apresentar as gônadas apresentam ao mesmo tempo tanto a porção feminina quanto a porção masculina. Professor, então se eu tiver um peixe desse, eu não preciso comprar mais um porque ele fica se reproduzindo a si próprio. É isso? Não. A autorreprodução, ela não é interessante no reino animal porque você tem a questão da herdabilidade de características, principalmente recessivas. Ou seja, existiria uma deleção do código genético. A beleza da reprodução é justamente a mistura de diferentes genomas. Então, para que isso não ocorra, o divino, na sua santa sabedoria, o que é que ele fez? O animal, apesar de ter gônadas com porção masculina e feminina, ele vai maturar em um determinado momento como macho, depois em determinado momento como fêmea, mas nunca vai maturar ao mesmo tempo a porção masculina e feminina de sua gônada. E aí nós temos os ditos hermafroditas sequenciais, de dois tipos também. Os animais protândricos, onde eles vão maturar inicialmente como machos e depois eles podem modificar para uma fêmea. E nós temos os protogênicos, onde o animal inicialmente vai maturar sua gônada como uma fêmea e posteriormente ele pode mudar para um macho. Detalhe, como é que a gente vai memorizar? Eu não digo decorar, mas aprender esse nome. Eu pergunto, como é o nome daquele médico que as moças vão lá se consultar, que só elas vão? Ginecologista. Então, gineco, referente a feminino, e proto, prefixo que significa o quê? Primeiro. Então, o animal que é protogênico, primeiro ele é uma fêmea, depois ele tornar-se-á um macho. Obrigatoriamente, tanto o protândrico quanto o protogênico vão mudar? Possivelmente, mas não é obrigatório. Nós temos aqui um exemplo dos animais simultâneos, esse Diplectron formoso. Um exemplo como protogênico, nós temos a garopa, Epinephelus, do gênero Epinephelus. Eu convido vocês a assistir um videozinho muito interessante que eu vou colocar nos nossos arquivos complementares. Eu não vou colocar ele agora. Infelizmente, ele está em inglês, porque eu não achei em português, que ele fala sobre o peixe Cobodai, que ele inicialmente nasce uma fêmea, após chega a reproduzir, após determinada idade, e sentindo a necessidade do ambiente pela questão da ausência de machos, ele vai se resguardar, vai se esconder durante algumas semanas e depois de uma série de processos hormonais, inclusive modificações corporais, ele vai se transformar num macho. É fantástico, tá? Nós temos um exemplo também aqui do animal protândrico que vai nascer macho e depois pode se tornar uma fêmea. E o exemplo mais clássico que nós temos, quem é? São os robalos. Nós vamos ter um filmezinho que nós vamos ver já já, aqui em continuidade à nossa aula, que fala sobre justamente esse processo nos robalos. Mas eu trouxe também um segundo exemplo de animal protândrico. Esse peixinho aqui, quem é? Ah, professor, é o peixe palhaço. Adoro o peixe palhaço. Você sabia que o peixe palhaço, se você quiser comprar um casal, você não precisa saber quem é macho e quem é fêmea, se comprá-los novos, até porque todos eles são machos. Então o que acontece? Basta que você tenha dois animais no seu aquário. Quando chega a maturação sexual, em um determinado momento, o macho alfa dominante vai permanecer como macho. E o outro, a partir de modificações hormonais, ele vai se tornar uma fêmea. Professor, meu Deus, meu mundo caiu. Quer dizer que o Nemo vai se tornar uma fêmea? E o pior, o papai do Nemo pode virar a mamãe dele? Exatamente.
Essa é a beleza da natureza. De repente, escondidos por trás de uma rocha, Alcides Dutra avista o que procurava. Aí estão eles, os robalos. Os robalos vivem tanto em água doce quanto salgada. E aqui, no ambiente marinho, eles são encontrados no máximo a 20 metros de profundidade. Robalos estão entre os peixes que apresentam uma curiosa adaptação reprodutiva. Não há nascimento de fêmeas. Todos os robalos começam sua vida sexual como machos e só depois de alguns anos mudam de sexo e podem passar o resto da vida como fêmeas. Estudos feitos com uma espécie de robalo demonstram que todas as fêmeas tornam-se sexualmente maduras com 3 anos de idade, mas antes disso já podiam atuar como machos. Os robalos passam a maior parte da vida nos estuários e rios, migrando para o mar em função da desova. Para finalizar nossos mecanismos reprodutivos, nós vamos citar agora alguns deles bem difíceis de ocorrer e que geralmente ocorrem mais em laboratório. Não são comuns a ocorrência, não ocorrem naturalmente ao meio. Primeiro, partenogênese. O que é partenogênese? É o que eu chamo de produção independente, tá? É o desenvolvimento do ovócito sem qualquer interferência de um espermatozoide, tá? Ele é um procedimento muitas vezes obtido apenas experimentalmente em laboratório. Esses próximos mecanismos que eu vou comentar, muitas vezes são utilizados no ramo da aquariofilia. Às vezes você tem um exemplar que tem uma cauda de uma determinada coloração, ou de um determinado formato, e quando você cruza esse animal, ele vai herdar características do macho e da fêmea. E aí os descendentes provavelmente não vão ter mais aquela característica de cor e formato da cauda. Então, os aquariofilistas se utilizam muito dessas metodologias para que consiga manter as características da sua matriz. Um tipo de partenogênese que nós temos é o ginogenético, tá? Também muito utilizado em aquariofilia. O que é que acontece? O óvulo, para se desenvolver, deve ser ativado por um espermatozoide de uma espécie afim, que, entretanto, também não dará nenhuma contribuição à nova geração. Então você tem uma fêmea e você quer manter aquela característica daquela fêmea. Você vai fazer um processo ginogenético para que ocorra a fecundação, mas o descendente ele vai sair exatamente a cópia da fêmea. Nós temos também a questão da hibridogênese, muito semelhante ao que nós estamos vendo, só que nós vamos ter produção de híbridos. As populações são constituídas apenas por fêmeas, tá? Os óvulos dessas fêmeas são fertilizados com espermatozoide, muitas vezes de uma espécie afim, ou seja, uma espécie próxima, não obrigatoriamente a mesma espécie, onde ocorre a fusão gamética. O genótipo do pai, ou seja, as características genéticas, vão ser expressas nas fêmeas, que entretanto não vão passar para frente essa característica. Ou seja, é o híbrido que ele não passa para frente as suas características genéticas nas fêmeas. E por último, e super interessante, nós até já comentamos sobre esse mecanismo reprodutivo, é o fenômeno da superfetação. Ele nada mais é do que um caso particular de fecundação interna, onde ocorre o armazenamento do espermatozoide nas paredes do ovário, os quais vão permanecer ativos por longos períodos e fecundando vários lotes de ovócitos à medida que a fêmea vai desovando, certo? Então nós já comentamos isso, que em espécies de poecilídeos, os espermatozoides podem viver até 10 meses e fecundar 9 lotes de ovócitos diferentes. Então, muitas vezes aquele cara capturou o peixe no ambiente e colocou no aquário e menos espera, estava só um peixinho. E ele começou a desovar e deu à luz a vários descendentes. E aí, como é que aconteceu isso? É um milagre da natureza? A reprodução é um milagre da natureza. Só que esse animal já havia copulado antes e já estava com os espermatozoides guardados dentro dele. Ufa!
Agora sim, por hora é só. Até a próxima aula, que nós vamos iniciar falando sobre tilápia. Espero que vocês tenham gostado dessa parte inicial da biologia reprodutiva. Eu sei que às vezes aquela teoria, ela cansa um pouco, mas entendam, pessoal, não tem como nós começarmos a construir uma casa pelo telhado. Nós temos que fazer um alicerce. E nós acabamos de fazer um excelente alicerce em relação a tudo que concerne a reprodução de peixes, ok? Espero vocês aí na nossa próxima aula para começarmos a falar sobre tilápia.